Muito bem, pessoal. Hoje, quarta-feira, é 25 de fevereiro de 2025. E assim chegamos nesta gravação breve da reunião das quartas-feiras. Na parte final da discussão, eu vou aqui elencar para vocês algumas questões dessa leitura tão maravilhosa, dessa releitura gostosa do livro Luta e Melancolia, do Dr. Freud. Esse livro de 1915, que foi lançado em 17, tá bom? Então fiquem atentos aqui, são apenas algumas questões. A gente não quer perder a oportunidade. Essa reunião era para ter ocorrido na semana anterior, mas aí aconteceu, né, empecilhos, e aí tem essa questão de internet, pessoas que não podem participar, né, os companheiros que fazem parte direta e indiretamente do movimento Sou Freud, aqueles profissionais e estudantes da área de psicanálise, de outras áreas também afins, que acompanham o nosso trabalho do movimento Sou Freud, que estudam, do que eu posso dizer, de forma independente e autônoma, né, esse tipo de trabalho. Então é importante sempre a gente estar ligado, né? E antes eu gostaria apenas de, como vai ficar registrado, de só elencar para vocês, né, quem está acompanhando o vídeo aqui no YouTube ou na plataforma, nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, seja como for, pessoal, o livro Luto e Melancolia, ele é um livro que foi elaborado, né, de acordo com as pesquisas do Freud, e é uma ferramenta importante para a clínica, né, isso já beirando o século, terminando o século XX, né, e servindo de um grande arcabouço para o século XXI. Então, esse é um trabalho que você encontra facilmente na internet e nas estantes virtuais. Mais uma vez aqui eu quero dizer, para ninguém falar que se faz apologia à pirataria, a passando por cima da lei de direitos autorais. Não, não é isso. Por exemplo, deixa eu compartilhar logo aqui a tela para vocês do material em PDF, ó, que a gente tem. Olha, e acompanhe, quem está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, acompanhem, não sei se dá para visualizar aí, dá sim, né? Acho que eu vou só ajeitar aqui para ficar melhorzinho, né? Pronto, assim sai mais a minha lata, não é? Fica melhor assim. Deixa eu só ampliar aqui, acompanhem os outros vídeos, queridos, viu? Que há na, na questão aqui da plataforma do YouTube também, viu? Né, da primeira e da penúltima e esta a última. Tá bom? Então você pode encontrar Luto e Melancolia, Estante Virtual, você bota no Google, no Amazon e outras livrarias virtuais, você vai achar sim. E também o livro em perfeito estado, de quem já adquiriu e revende, né, também passa para frente, mas a gente encontra muito, porque muitos livros de primeira linha, depende muito da editora, quando sai da editora, vai para a sua própria estante virtual, o livro físico, ele é caro, né? Então já é enviado para sua residência com todos os tributos, com todas as despesas. E o livro usado, como no Mercado Livre, a gente consegue achar num preço acessível. Aí há pessoas que pagam, né, um plano que já vem embutido taxa de frete, etc. Então, muitas das vezes sai mais barato, né? Por exemplo, eu já cheguei a encontrar no próprio Mercado Livre os compêndios, todas as obras do Freud, estou falando daquele livrozinho azul, aqueles compêndio azul, já cheguei a encontrar num preço acessível. Tem lá. Então, para quem estuda psicanálise, ter esses livros físicos é importante na sua estante, porque você vai fazer uma palestra, fazer um estudo, ou vai sempre estar palestrando aqui ao vivo, gravado, e às vezes não tem o, o PDF, então para não ficar lendo PDF, você tem que ter o livro físico na sua casa, no seu armário, para você fazer um estudo, uma releitura, sempre estar relembrando. Mas há também quem prefere ter o livro no PDF no computador, seja ele o PDF liberado, o PDF livre.
né, ou resenhas, ou, ou o e-book digital também comprado, baixado nos próprios sites. Ou seja, eu estou aqui apenas falando das facilidades, né? Dei várias, sugeri várias formas aqui, né, que a gente pode encontrar a questão da aquisição de um e-book tão simples como esse aqui, que é o do Luto e Melancolia, tá bom? Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria só destacar a respeito do lá atrás, isso aí acho que durante o ano a gente vai voltar a falar disso lá nas redes sociais do Movimento Sou Freud, e também servir para outras mesas redondas, outros tipos de materiais serão publicados, a respeito da síndrome de Burnout, mas para falar no português mais claro, o esgotamento emocional, ou distúrbio emocional, o distúrbio profissional, o esgotamento profissional, o cansaço mental, o cansaço profissional, né, que chega a cometer as pessoas de forma física e mental. Então, esta semana teve mais uma estrela que foi acometido por esse problema, é bem provável, né? A questão do esgotamento mental, esgotamento físico, isso se dá, inclusive, de várias maneiras, nas capitais, né? Assim, de pessoas que se acostumam, mas acabam também se estressando da grande rotina. Aí você pode dizer assim, mas essa grande rotina é porque ele pega um trem lotado na central do Brasil, é porque ele pega um metrô horrível nas grandes capitais e ele tem que ainda pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho. Se levanta às 7 da manhã para chegar. Aliás, se levanta às 5 para ir para a estação, 6 para chegar quase 8 no serviço. Fica por lá e volta 6 da tarde, pega o metrô 6 da tarde para chegar 8 da noite em casa. Sim, também. Sim e não. Mas a gente se refere ao executivo. O executivo, não pense que o trabalho do executivo é menor, como é que a gente pode falar no português mais claro? É, não é cansativo, não é exaustivo, porque ele fica no ar-condicionado escrevendo, ou um simples dono de uma empresa. Não pense que ele vai e entra no seu automóvel, por mais luxuoso que seja, aí ele mora num condomínio, um condomínio fechado na Barra, e ele tem que ir para o centro do Rio de Janeiro, ou vice-versa, onde for, estou aqui dando um exemplo, e ele não vai pegar engarrafamento. Ou você acha que o engarrafamento ele não traz transtorno, cansaço físico e psicológico na vida de uma criatura dessa? Sim, todo mundo sabe disso. Por que a profissão também de policial é estressante? Por isso que o policial tem que ser bem remunerado. E o policial que dirige o carro, a viatura principalmente, que sai entrando, né, nesses guetos da vida aí, que não fica só correndo no asfalto, não, é estressante demais também, porque o policial militar, ele prende, captura o indivíduo, leva para a delegacia civil, é autuado, e a raiva do policial é que na próxima semana, esse mesmo meliante pode tá na rua e ele é pego novamente. Então, por isso que o policial, por mais que ele tenha a sua folga, mas ele prende o mesmo meliante várias vezes, ele se estressa, acaba esbofeteando, acaba. E aí, eu não estou justificando, estou apenas dando um parâmetro, né? Já que nas favelas já se fala outra história, né? Que a polícia chega arrebentando tudo, né? Com a raiva total. Acredita que todo mundo que mora em favela é bandido, mas aí já é outra situação, já é outra história que fica para um outro comentário. Eu aqui apenas incluí a profissão do policial e do motorista de viatura dentro desse esgotamento físico, desse esgotamento psicológico. E o homem também que trabalha numa empresa grande, numa firma grande, numa indústria grande, né, numa siderúrgica, seja numa bacia de petróleo, seja aquele que trabalha numa marmoraria, seja aquele que trabalha também, trabalha horas e horas num, com gás, né, vendendo gás, indo deixar o botijão de gás na casa da pessoa, enfim. Gente, todo tipo de serviço tem um estresse também, um estresse psicológico, tá bom? Então, essa questão
do homem trabalhador que pega um trem lotado, o empresário também tem o seu estresse. Também ele pode ter. Tá legal? Então a estrela, o Índice Nunes, que é aqui do Piauí, esse cara que ganhou o estrelato nacional e internacional já está com muito tempo, né? Desde 2012 para cá, ele explodiu. O índice resolveu se internar numa clínica psiquiátrica esse mês, esta semana de fevereiro. E vale ressaltar que há alguns anos ele iniciou um processo terapêutico, passou pouco tempo, depois disse: estou voltando 100%. Quando ele disse isso, quem é da área de saúde mental já percebeu que isso ele estava falando de uma forma superficial, porque não existe cura milagrosa. Jesus Cristo transformou água em vinho e Jesus Cristo não ia transformar a cabeça do Índice Nunes ou de quem quer que seja. Né? Estou falando da forma científica. Não existe isso, você se dar alta dentro de uma terapia. Não existe isso. É uma coisa que inventaram. Tá bom? A pessoa tem que se analisar. Agora, é lógico que ele tinha uma carreira, ele tem uma carreira, ele tem uma assessoria, ele tem uma empresa, ele tem marcas. Então, ele resolveu, acredito que gastou muito dinheiro com a terapia e resolveu retornar. Mas sempre questionava a respeito de vários problemas, de várias ausências na sua vida, não só na sua vida afetiva, mas também em outros patamares. A gente poderia até aqui falar do Whindersson Nunes como exemplo. Outros jovens cometeram suicídio no ano passado, influenciadores digitais, que tinham tudo, carros, mansões, dinheiro no bolso e amanheceram mortos dentro de casa porque estavam no grito de socorro e não tinha ninguém para socorrê-los. Eles tinham tudo, mas não tinha nada. E falar dele tem um certo complexo, né? É uma série de fatores, tá bom? Se for falar do índice, tem várias temáticas, tem várias situações, tá legal? Então, ele fez apologia até mesmo ao uso da cannabis, né? Isso aí é uma coisa dele, ninguém vai questionar, mas temos que saber como é que o índice estava na questão da saúde mental. Se internar numa clínica psiquiátrica, eu sei que acredito que, dependendo do nível de uma clínica, ele vai encontrar a terapia ocupacional, a terapia medicamentosa, né? Creio eu que ele passou também por ela, mas não existe terapeuta bom, terapeuta caro. Eu vou procurar o melhor terapeuta, caríssimo, o cara que cobra R$ 1.000 na sessão. Eu vou passar aqui e eu vou escolher quantas sessões eu vou querer, o horário e até quando ele vai estar comigo. Não existe isso. O índio pode ir e pode dizer que vai passar 6 meses nessa clínica e depois sair e dizer que está curado. É mais uma dúvida. Esse é um processo contínuo. Né? E a terapia psicanalítica, o bom analista vai na raiz, ela vai nesse fator de problema, porque ele já foi, né, diagnosticado com depressão, e tem que saber, todo mundo sabe o fator principal, depressão. Então o analista, o psicanalista, em longas sessões, vai buscar a raiz desse problema do Whindersson Nunes, né? Se realmente o que faltou completar, que lacuna é essa? E acreditamos hoje que não é apenas a lacuna da sua vida amorosa. Há outras questões no meio, tá bom? Há outras questões. E aí nós temos também outra criatura, que é o Lucas Luco, né? O Lucas Luco também esteve nessa discussão, mas ele já publicou fazendo análise, né? Virtual, online. Isso é bom porque ao mesmo tempo, ele fortalece a questão da análise virtual, que tem gente que não gosta, né? E lá, a analista, em uma das falas, em um dos recortes que ele colocou na rede social, e ele estava com o caderno para anotar também, isso é importante, ela explica tudo que ele passou, tudo que ele viveu e realmente quem é Lucas Luco, quem deve ser Lucas Luco,
O que esperar de Lucas Luco, entendeu? Eu achei interessante essa parte. Mas, ao mesmo tempo, mostra que o Lucas há outras questões também dele mal resolvidas que precisam ser encaradas. Não é só o bem-estar, não é só o dinheiro, não é só a lancha, não é só banhar na praia, não é só beber uísque, não é só vir para Barra Grande aqui no Piauí, né? Não, não é só isso aí. Isso aí tudo é artificial, é artificialismo demais e barato. Né? Para ele sai caro, né? Para mim sai barato, sai caro porque eu não tenho dinheiro mesmo, mas para ele sai barato porque ele tem muito dinheiro. Só que no ego dele é vazio. Aquilo ali é artificial demais. Né? Aquilo ali é um bem-estar bom, é um lazer. É lógico, andar de quadriciclo, tá num aprazível, numa praia maravilhosa, nas praias maravilhosas que ele frequenta, não só as praias da Barra, não só as praias cariocas, mas as praias nordestinas, é bom. Todo artista precisa disso, todo ser humano precisa de um lazer, né? Mas ele também é outro que, mesmo depois do processo terapêutico, ele já andou esboçando algumas situações em vídeos, né? E ele publica tudo que não está bem, tá bom? Então, gente, essas pessoas têm que entender que esses traços de ansiedade é normal, né? Nós temos falado no livro, né, que vamos entrar na questão já já, do luto e melancolia, o que é o luto e o que é a melancolia. E o Dr. Freud, no começo do livro, lá no século XX, ele mostrou essa temática, essa questão, né, do luto e da melancolia. Vamos entrar nisso aí já já. E o Safadão foi aquele que ganhou no ano passado a questão da síndrome de Burnout, né, ou Barnot, como queira chamar, esse esgotamento físico. Ele alegava que estava trabalhando demais, né, essa pressão muito louca. E aí vem a questão da ansiedade, né? Ansiedade, e ele até hoje continua, segundo ele, fazendo esse processo terapêutico, processo que ele não pretende abandonar de forma alguma, que até porque é mais reduzir os shows, né, apenas para um show. Então, a carga emocional é muito grande, né? E aí nós temos o caso que a gente abriu o ano com isso, que foi, né, o caso do ano, é o do padre, do nosso padre Fábio de Mello também, que disse que não suportava mais, e a gente entende esse grito de socorro dele, mas ao mesmo tempo também é um incentivo para que outras pessoas busquem ajuda profissional, e que não deve parar. E ele pausou a sua agenda, né? O profissional que orientou ele fez o certo, ele seguiu, pausou a agenda para fazer o tratamento, né? E realmente demonstra ele encarar a realidade. Eu acredito que o Fábio de Mello vai voltar, né? Uma pessoa renascida psicologicamente, é um homem muito inteligente. Eu falei isso nas redes sociais. Nós temos mais aqui a apoiar, porque da forma que o Fábio de Mello se reconstruir, se reformar, se remodelar, outras pessoas que estão na situação dele, inclusive do celibato, vão poder se reerguer também. Tá bom? Então nós temos mais é que apoiar esse tipo de coisa. E o primeiro passo dele foi dado, né? Ele já tinha feito terapia no passado, ele tinha a síndrome de pânico, foi um dos principais transtornos. Ele parou, voltou com a carreira, e infelizmente, né, explodiu aí de novo com essa questão. O primeiro passo foi ele falar abertamente para todo mundo nesse problema psicológico, psicoemocional, e agora retomar o tratamento. Eu estou sem informações sobre ele, também não pesquisei mais, mas acredito que vai dar certo, sim, né? E não pode parar. Qualquer ser humano, qualquer um de nós, não podemos parar na questão da terapia, e não se pode apenas tomar psicotrópico, mas o processo terapêutico como um todo. Tá bom? Paramos aqui e acompanhe o próximo vídeo, que eu vou entrar no livro, na parte final de luto e melancolia. Não esqueça, a rede social, a minha pessoal é Wagner, com W, Wagner, Costa, underline, PC, PSI. E o arroba Movimento Sou Freud.